Pessoal, quando é feito uma reflexão que Jesus ele vem nos trazer referente ao verdadeiro cristão e a questão das obras que são os frutos de uma dada árvore e aquilo que vai ser distribuído a partir do esforço dessa árvore mesmo. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, no tópico 16, Kardec ele fala um pouquinho acerca dos frutos. E a questão de fazer aí esse reconhecimento exatamente por aquilo que esse cristão ele distribui enquanto esse pão e essa água espiritual, também material, mas que é algo que per si leva algum consolo, mata essa sede da alma, a fome do coração, enquanto essa busca que nós temos de avançar na verdade. Que começa, inclusive, por uma autorreflexão que nós somos capazes de fazer e de reaprender, refazer rotas, se isso for pedido de nós, porque quando eu assumo um dado trabalho na seara do bem, eu vou estar prestando conta em tempo real daquilo que está sendo realizado, mas ao mesmo tempo que essa prestação de conta moral acontece, existe uma orientação para aquele trabalho que, na medida que eu estou atenta, vigilante, aquilo que for pedido de mim, eu vou movimentando. E isso pode significar interromper algo, fazer diferente ou acrescentar um melhoramento daquele projeto. Porque, na verdade, se nós estamos fazendo esse atendimento do que Jesus está nos pedindo enquanto o desenvolvimento de algo, isso per si vai nos levando a encontrar formas melhores para dar conta do que está sendo pedido de nós. Porque quando alguém assume algum trabalho o qual houvera comprometido e ele dá curso a isso, se ele vem a se omitir, vai estar caindo num prejuízo para tantos quantos participam daquela cadeia de equipe, seja alguém que está no trabalho junto com ele ou alguém que vai usar o trabalho depois de pronto para iniciar um outro trabalho. E essas consequências de elos em cadeia, talvez a gente só vá saber a repercussão disso quando desencarnarmos. Mas saber exatamente o tipo de resposta que eu preciso dar passa por esse esforço de desenvolver o discernimento, a sabedoria, o bom senso, porque essas coisas elas não vão ser entregues para nós de graça, enquanto algo que simplesmente cai sobre mim, eu absorvo por osmose e uso. Não que seja colocado um preço para essas riquezas, mas porque eu tenho necessidade de talhar esses valores e essas capacidades. Por isso que
quando a gente fala a questão, por exemplo, de desaprender algo para refazer melhor, isso passa por enxergar algo que esteja aquém, algo que possa estar necessitando de alguns incrementos, algo que tenha ficado um aspecto daquilo em defasagem e preciso correr atrás. Por outro lado, numa dada situação, estar atenta a ela vai me permitir fazer aquilo que está sendo pedido de mim, mesmo que se implique em desaprender o que não foi bom, para, em tempo hábil, reaprender uma vibração melhor. Houvera tido um acidente em que algumas pessoas ali de uma família houveram falecido nesse carro, a queima-roupa, e quem estava num caminhão bitrem, que acabou sendo o móvel para que esse carro batesse nele, mas o motorista desse carro que tinha entrado na contramão, veio a colidir com esse bitrem, e os 5 que estavam ali naquele automóvel vieram a desencarnar na hora, e o casal que estava ali no bitrem teve alguns arranhões, mas teve aí o estrago nesse caminhão, que tinha uma seguradora para atender a essa demanda. Mas mesmo com essa iniciativa da seguradora, que tinha aí uma cláusula referente a essa questão de fazer o pagamento do estrago, acabou que iniciou-lhe um processo em que a empresa ali daquele caminhão processava os herdeiros ali daquele senhor que estava dirigindo aquele carro pelos danos no caminhão. Mesmo tendo acontecido a morte de 5 integrantes ali, os que estavam naquele carro colidiu nele, eles entraram com esse processo. E acabou que foi passando os anos e chegou um dado momento que esse processo, ele teve aí um veredito de uma juíza que colocava aí um pagamento que deveria ser feito ali pelos herdeiros, no limite de herança, mas que com as correções e o que foi acoplado, alcançaria quase 600 mil, em torno disso ou mais, ali para 3 herdeiros ali daquela situação. E quando eles houveram listado com o advogado até para conversar as questões referentes a fazer esse pagamento em parcela, enquanto uma possibilidade, e trocando ali uma figurinha referente a algumas dúvidas que ainda estavam pendentes, uma dos 3 comentara que estava muito chateada com a situação e que se sentia lesada e desejava para aqueles que houveram sido móvel para que aquele processo iniciasse, que eles recebessem pior do que eles estavam fazendo. Então, uma vibração de rancor perigosa. E enquanto ali ela falava da insatisfação dela com a situação, outra comentava que isso fazia mal para quem transmitia. Se, em meio a uma situação desse tipo, eu dou perdão e rezo pelos envolvidos
E abençoo tantos quantos estejam participando dessa situação e sigo. O primeiro a ser beneficiado sou eu mesmo. Mas um outro ali que estavam dentre os três com eles permaneciam em silêncio. Então, mostra que existirão situações na nossa vida que talvez, quando eu desejo levantar uma bandeira da bondade, da resiliência, acaba que pode ser que eu levante essa bandeira sozinha. E aquilo que poderia ter a participação de alguém naquele eco, fica sem ter. Ou se torna insuficiente o meu esforço, ou seja insuficiente em vista daquilo que desejava. Ou pode ser que, em meio à vibração que aconteça ali, perceba que, inclusive, o mundo até piore depois daquela minha tentativa de ajudar com esses eflúvios elevados. Mas serei chamada a insistir no esforço iluminativo, atenta ao que está sendo pedido de mim, visto que quando a gente fala essa questão do compromisso, é portar dentro da alma. Alcione, no livro Renúncia, há um dado recorte em que Emmanuel vai tratar que ela já estava num outro sistema solar, porque já tinha uma elevação importante, então ela não precisava mais encarnar na Terra. Mas, devido a Apólolos, que é alguém com que ela tinha uma grande afinidade, mesmo ela sendo um espírito elevado, ele ainda um espírito sombrio, que estava ali num robusculo umbral, ela queria poder reencarnar na Terra de novo, inclusive para fazer adaptação para voltar para a Terra, ela precisou ir uns 10 anos para readaptar a um corpo de carne. E ela então pede isso para o maioral, que explica para ela os riscos de encarnar num planeta como a Terra, e que aqueles que vêm com intenções benévolas e que sustentam para levar essa fidelidade a Jesus até o fim é pelo sacrifício total de si mesmos. E ela, severa, ratifica o seu desejo de fato voltar. Ele então dá essa autorização que ela pedira. E quando ela tem essa troca de figurinha com esse maioral, é lembrado a ela que muitas das afeições pregressas dela, que ainda estavam na Terra, porque ela fez um processo evolutivo mais rápido, naturalmente pelo seu esforço, pela sua vontade, ela ascendeu antes dos outros, os quais rentearam com ela aqui, em reencarnações pregressas, e ela já estava num outro orbe. E dentre essas afeições tinha o espírito de quem já tinha sido mãe dela, em encarnação pregressa, pai, irmão. Inclusive estava o Polos, que é alguém que ela tinha um carinho muito grande. E esse maioral vai explicar para ela que tantos quantos houveram renteado com ela ali no pregresso ainda estavam numa situação complicada de sombra. Mesmo ela tendo feito um esforço hercúleo e ascendido moralmente e ido para uma esfera mais elevada em detrimento dos outros que rentearam com ela aqui porque não conseguiram fazer esse acompanhamento com ela e permaneceram aqui, mesmo tendo convivido com ela em reencarnações pregressas, esses espíritos próximos, eles não aproveitaram o testemunho dela, ou seja, a convivência com o esforço, com a vontade, com o heroísmo dela, para usar isso como espelho para eles também, ou se aproveitaram, não deram conta
ser fiéis até o fim, porque voltaram para cá. E mostra que a questão da situação moral que nós nos encontramos, isso passa por eu, mesmo desejando essa elevação, para tantos quantos você tem comigo, e dando o meu testemunho nesse sentido, para facilitar o caminho do outro, acaba que posso fazer o meu esforço sozinha e o meu testemunho não interferir positivamente, ou porque o outro não estava atento para seguir um caminho também que o elevasse, ou porque não teve força suficiente, ou porque não quis, deliberadamente mesmo. Mas considerando aqui o estágio da maioria dos terráqueos, isso vai passar também por uma fraqueza, conforme Jesus já nos dissera, que nós somos mais fracos do que perversos. Por isso que, se existe uma fidelidade da minha parte a um programa traçado, eu, ao mesmo tempo, vou ter essa fidelidade expressa numa maleabilidade naquilo que faço, para acolher as orientações e as correções de rota que forem pedidas de mim, mesmo que seja ilógico, racionalmente falando. Em sendo assim, quando Kardec vai dizer que nesse recorte a questão de ser cristão apenas dizendo que sou, que isso não bastaria. Mas o servidor do Cristo, ele é encontrado pela sua obra, porque uma árvore boa não poderia dar maus frutos, e nem uma árvore má poderia produzir bons frutos. Uma árvore que não dê os frutos bons, ela seria cortada, lançada ali num fogo, e se pegarmos aí esses frutos do cristianismo, temos aí esperança, fé, vida. Agora, quando existe o espalhamento desses frutos, mesmo que poucos colham isso, e que percebamos que, aparentemente, o esforço, ele é insuficiente, mas isso poderá acontecer porque mesmo a árvore sendo boa, e portanto ela produzindo aí pipocos bons, o jardineiro pode ser perverso, querer fazer uma adaptação daquilo que ela traz, a sua ideia, ao seu querer ainda baixo, fazer uma modelação dela de acordo com a sua necessidade, daquilo que para ele é sonho, é alvo, e que esteja ligada a um materialismo. Pode fazer um talhamento dessa árvore, um rebaixamento dela, cortar partes ali que tem a ver com a distribuição da seiva, de uma glicose, de uma frutose, de um mineral, de uma água. Feito aí a mutilação de ramos. E esses ramos, então, estéreis, eles não vão produzir, mas também não vão dar maus frutos. Agora, consideremos que um sedento viajor se detém ali sobre a sombra dela
e procura o fruto aí da fé, da esperança, para que ele possa ter sua força e coragem restabelecida. E vê uma árida ramagem, em que inclusive prenuncia tempestade. Vai pedir esse fruto aí, mas não será possível receber porque essa árvore está ressecada, as folhas vão caindo. Tanto foi feita a manipulação das mãos do homem sobre essa árvore que as queimou. E por isso que, quando nós fazemos uma demarcação da nossa baliza e da nossa vibração, para que tenhamos uma proteção em relação àquilo que possa invalidar nossos esforços, isso também vai, então, viabilizando que o movimento dessa árvore ela pode ir sendo otimizado e tendo aí a produção que precisa acontecer, mesmo que próximo a ela passem aí viajores que porventura tenham aí esse modo indiferente ou mesmo de vir a danificar aquelas possibilidades. Porque quando eu me amo, eu consigo fazer escolhas melhores. Agora, se eu não me amo o suficiente para fazer escolhas melhores, acaba que eu também vou acabar prejudicando o outro a fazer escolhas melhores. Em sendo assim, uma premissa básica para aquele que segue após o Cristo é o auto-amor. Visto que o auto-amor, ele me ajuda a me analisar melhor, a ter tranquilidade para fazer as adaptações de rota que precise, ressignificações, réplicas, aprendizados e reaprendizados, significações, correções. E ao mesmo tempo, esse auto-amor, ele me dá uma habilidade para escolher o que vai me auxiliar a produzir bons frutos. Mas se eu não consigo essa abordagem comigo mesmo, eu vou acabar sendo aquela pedra de tropeço onde estiver. Porque da mesma forma que eu não me amo, eu vou projetar isso em outro, e despejando isso no meu entorno, eu vou acabar sendo um empecilho para as boas obras. Ao invés de eu produzir um fruto bom, eu sou um empecilho, dificultadora, de que o fruto bom seja produzido em torno de mim. Por isso que vai ser dito aqui por Kardec que nós somos convidados a tratar com amor essa planta, aqui representando nós mesmos, e de podermos ter essa proteção de não mutilá-la, de não fazer uma cortação dos seus galhos, para que os frutos benfazejos que dela jorrem possam alimentar o sedento viajor que precisa alcançar o fim da jornada. E, inclusive, gente, quando nós contamos a questão dos vícios, eles têm a ver com desamor. Porque, inclusive, existe uma metáfora que Chico usou para poder responder um questionamento que foi feito a ele nesse sentido, de nós termos aí um campo que
recebemos de Deus, que é o nosso campo mental, e que nós precisamos fazer a cultivação, porque caso contrário isso vai ser preenchido de parasita e erva. Porque um indivíduo que se desatenta para o cuidado consigo mesmo e acaba adentrando o mundo de um alcoolismo, vai acontecer que ele pode até entrar sozinho, mas ele vai continuar acompanhado. E aí, chegado nesse ponto, ele é insuflado violentamente pelos obsessores a pôr bebida naquele copo, porque o obsessor bebe enquanto ele bebe. E o obsessor quer a sensação que ele só tem quando esse encarnado bebe. E é uma questão da maior delicadeza, porque nós estamos em meio a vibrações em que os vícios pululam, aparentemente com roupagens de normalidade e de saúde. Alguém houvera ido num local para pegar um óculos que houvera sido encomendado, e a moça que houvera entregado para ela esse óculos, e elas estavam ali trocando uma figurinha, e então chega um senhor pedindo uma cachaça. E ela então vai ali até um canto onde tinha alguns vidros ali, fazendo aparentemente uma fermentação, entrega o vidro de cachaça para ele, recebe um valor pelo vidro. Então ela comenta que vendia aquela cachaça. Alguém que estava ali conversando com essa outra moça sobre situações de 2 netos que ela tem ali em casa morando com ela, que ela está com receio de estar envolvido com droga, que na escola envolveu com uma turma que pode ter a questão do cigarro, da bebida envolvido, e que ela está preocupada, inclusive porque ela já houvera mudado de escola devido a essa situação, mas também porque a outra escola ficava mais perto da casa dela, mas ela estava receosa dessa situação que já estava acontecendo na outra escola, de droga. Ela então muda esse adolescente para uma escola que é mais perto da casa deles, mas que ali também houver uma turma naquela sala que está com esse tipo de associação na percepção dela, e ela estava preocupada, queria que mudasse esse neto de sala, mas só tinha uma turma daquela série ali do ensino médio, e não tinha como ela fazer esse pedido de mudança, porque só tinha um primeiro ano. Então, ela inclusive houvera sido orientada ali enquanto elas conversavam, pedir para ele sentar perto ali da mesa do professor, inclusive conversar isso. Normalmente professores de matemática e português que tem mais aulas, porque ficando ali perto da mesa do professor facilita para ele desconectar dos colegas que estão tentando desviar a atenção dele e focar ali no aprendizado. Até com uma tentativa de diminuir a questão da influenciação. Mas isso traz para nós uma situação onde alguém que está preocupado com a questão da dependência de outro está distribuindo uma bebida, ali vendendo, comercializando com isso. Então, são questões sutis que acabam que nós vamos concordando com aquilo, e, inclusive, porque existe o efeito cascata do surto de alguém. Então, tipo, se um esquizofrênico, ele surta, isso funciona como gatilho para que esquizofrênicos tratados, que não estão entrando em surto porque estão sob tratamento, mas próximos ali da rota, da área onde ele está, surtem também. Então, o surto de um esquizofrênico serve e gatilha para outros
esquizofrênicos não surtados virem a surtar também. Por isso que nós precisamos ter cautela, porque não estamos protegidos dessa situação. Por exemplo, a questão do autoextermínio. A orientação de não se divulgar detalhes do autoextermínio que alguém tenha realizado, assim, as estatísticas é bom divulgar, a questão da prevenção, fazer abordagens conscienciais, mormente o cultivo da espiritualidade, ocupar de um trabalho onde o indivíduo se sinta útil, de algo que ele tenha um pendor para aquilo, que ele possa pulsar a energia sexual positivamente, como uma costura, cuidar de alguém em casa que precisa de ajuda, pintura, mecatrônica. Aí o indivíduo escolhe aquilo que ele tem facilidade, ele vai fazer a pulsação dessa energia e isso vai ajudá-lo a se fortalecer. Associando isso a um trabalho voluntário, gratuito, onde ele possa fazer o bem. Então, essas abordagens vão ajudando aquele que está com ideação suicida a se afastar dessa situação. Mas, se for feita uma divulgação de forma que alguém usou o passo a passo para o autoextermínio, isso pode funcionar como gatilho, para que outros que tenham uma fraqueza em ideação suicida usem aquilo, porque foram gatilhados por aquela amostragem, para tirar a própria vida. Em sendo assim, mostra que existe um gatilho que pipoca a todo momento, enquanto gatilhar e ser gatilhado, e essa situação, ela está na interinfluenciação recíproca que acontece, a pedir de nós esse cuidado com o nosso campo mental. Porque em meio a isso, naturalmente, se eu descuido da minha psique, que pede esse auto-amor, esse auto-carinho, esse cuidado com esse campo mental que trago, ele vai logo se encher de parasita, erva, inseto, roedor, fungo. E aí acaba que a semente murcha. E, pelo contrário, se nós adentramos uma arena de operosidade e nos colocamos à obra com intrepidez, cultivando esse ingrato solo com o esforço da nossa vontade, um querer titânico, heróico, nós vamos então fazer a lavração do fundo desse campo via auxílio de esperança e arrependimento. Vamos então lançar a boa semente que houvermos escolhido entre as más. E aqui a questão de arrependimento e não culpa, porque a culpa ela paralisa. Ela inativa as soluções que buscam o responsável, não o culpado. Então, quando nós temos voltar para arrepender, a gente consegue fortalecer a esperança para nos levantarmos e resolvermos aquilo. Onde nos envolvemos, em que fomos responsáveis por aquele mal, nós vamos então fazer a escolha. Agora, ao invés da mal, mas da boa semente, regar com a caridade, com o amor. E, em sendo assim, os esforços poderão ser coroados de um bem-sucedimento, um sucesso, e aquele grão que ali houvera caído vai poder produzir 10, outros 100, outro 1000. Por isso, Jesus nos conclama essa intrepidez, essa coragem, para tomarmos dos nossos arados, das nossas charruas, intrépidos, lavrarmos os nossos corações,
arrancando de nós raízes de blasfêmia, discórdia, violência, e fazermos a semeação da semente boa, que foi confiada a nós por Jesus. E o orvalho amoroso mesmo vai nos fazer produzir os frutos caridosos. Por isso que, quando Jesus ele traz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, vai nos entrever a distribuição disso para tantos quantos renteiam conosco. Ao invés de monopolizar esses pães, essas águas, nós distribuímos, levando para o estrupiado, faminto, que é como fazer essa transportação para debaixo da copa dessa árvore, fazer o partilhamento do abrigo, porque não colheremos uva no espinheiro. Então, aquele que me apresenta a sarça da arruela, nos afastemos, mas vamos seguir com aqueles que nos conduzem a essa árvore vidosa, que vai nos trazer as mensagens de Jesus, de que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão na eternidade luminosa, mas os que fazem a vontade do Pai que está no céu. Por isso que essa movimentação de esforço, ela pede essa cautela de nós. Porque exercer a bondade precisa de coragem. Se estamos no meio de uma maioria que faz de determinada forma, a nossa tendência, Grey, é que a gente vá lá e faça igual. Ou que nós nos omitamos, que é tanto quanto fazer aquilo. Porque se eu me omito diante de alguém que está linchando o outro, eu estou participando daquilo que esse outro está fazendo. Eu estou junto naquele linchamento vibracionalmente. Por isso que, quando nós estamos em situações que nós precisamos fazer a plantação do testemunho nobre, mormente falando de um orbe como a Terra, em que nós ainda nos demoramos na condição do espírito inferior, falando da minha situação, e que ainda tem tendências diversas ruins a vencer, que precisa superar e vencer a mim mesmo ainda, em muitas situações. Isso tem a ver com os riscos que nós corremos, seja de precipitação, de arrogância, de omissão, conforme faláramos, do ridículo. Por isso que, se eu consigo fazer essa delimitação autoprotetiva, vou conseguir também ser aquela voz que fala para aquele linchador: pare com isso. Não é bom isso que você está fazendo. E vamos nutrir os sentimentos do perdão, da reconciliação. Em sendo assim, será uma atitude que o meu gemal, o meu foro íntimo que vai fazer valer, e a direção que for dado para aquilo. E
também isso vai me dando eflúvios conscienciais de expansão, que aí eu vou conseguindo perceber melhor os riscos, os ambientes que eu devo evitar, as coisas que eu devo silenciar, as escolhas que devo fazer, para que eu consiga ser bem-sucedida moralmente. Consoante Jesus vai falar para o discípulo mais velho em Boa Nova, de uma questão de, mesmo numa incapacitância física, poder continuar fazendo bem, que seja com um pensamento, com aquilo que eu sustento enquanto desejo e vontade, mesmo que eu esteja atada, invalidada, vaticinada ao fim fisicamente, mas o meu espírito continuando valoroso no plantio do nobre, nessa incementação bendita. E isso também vai nos possibilitando esse desaprender para ressignificar conhecimento e amealho, para desprendermos, seja de condicionamento, de atavismo, de arquétipo, de amarra, que são essas situações que fazem essas mini explosões de gatilhar e ser gatilhado entre nós. Que eu consiga assumir posturas melhores, novas. E não há outro caminho senão do amor, para que consigamos a alegria desse equilíbrio espiritual. O Espiritismo nos traz esse arauto de sermos filhos de Deus, diz que seremos felizes. Mas os nossos pensamentos vão determinar essa marcha enquanto som de um sino que faz vibrar todas as moléculas do ar ambiente. E, em sendo assim, essa situação de gatilhar e ser gatilhado, e que explodem por toda parte, isso nos alerta para essa urgência do autocontrole, do autodomínio. Por isso que, mesmo nas situações que nós percebemos que tem acontecido, enquanto inclusive, gente, os aumentos em torno de 300% de afastamento de trabalho, por situações de ansiedade, de depressão, de pânico, síndrome de burnout, por aí vai, em patologias, catalogadas ou não, mas que fazem uma verdadeira multidão de inaptos para ganhar o pão de cada dia, inclusive pelas consequências que isso gera, enquanto uma paralisia da alma, e aquele que retorna depois de um afastamento de trabalho, por motivos de doença, ele, ao voltar para aquele ambiente, ele não readapta da mesma forma que ele estava. Então, coisas que ele lidaria com tranquilidade, se ele estivesse naquela faina bendita, acaba se tornando um gatilho para que ele venha a tropeçar em pedrola, numa formiga, devido ao fato dele ter se entregado àquela interrupção e pego aquele atestado, pelas consequências espirituais que existem disso. Porque assumir um trabalho é fácil, continuar ele é difícil, agora terminar é sacrifício. E sacrifício tem a ver com força, para a gente poder viver aquela doação, aquele suor, aquele sangue.
por isso que mostra uma delicadeza mesmo das situações de circuitarias gatilhosas, onde os adoecimentos estão aumentando, os afastamentos de trabalho estão aumentando, via atestado correto ou não, porque existe atestado e atestado, mas a questão é que as fugas das responsabilidades acabam também aumentando devido a essas nossas irregularidades que começam com as nossas hecatombes morais, enquanto um insignificante descuido da vigilância, da oração, da vibração nobre, de ter um evangelho no lar diário, de pôr um copo de água para fluidificar, de fazer o bem. Por isso que vira esse circuitário gatilhoso, onde o indivíduo ele vai protelando o seu avanço e sempre com um preço a pagar, às vezes caro, pelo tempo que ele está perdendo, e que ele poderia estar produzindo algo que fosse beneficiar a coletividade, e ele prende-se numa paralisia devido às enfermidades da alma. E para questões pungentes como as nossas questões morais, as armas são morais mesmo. E Jesus nos deu, enquanto o mapa do tesouro que ele nos traçou. Da resiliência, da renúncia, da caridade, do perdão, que são elásticos na nossa abordagem conosco mesmo, e que assim a gente tem como oferecer isso para o outro, nas situações em que nós estivermos, porque foi feita uma análise da situação dos que afastam de trabalho e foram traçadas algumas questões ligadas a isso. Então, uma das questões colocadas é assédio, que o indivíduo possa sofrer no ambiente de trabalho moral ou assédio sexual. Foi colocada também a questão de um ambiente em que nós vivemos, onde existe uma indisposição na convivência devido a disputas, competições, em que o indivíduo ele fica inviabilizado de continuar naquela vibração devido à nossa condição rasteira moral. E em sendo assim, a própria realidade de sombras que estamos imersos nela, diz às vezes da dificuldade para alguém num ambiente inóspito, que acaba que ficar em condição de uma produção hábil e de também ir se capacitando moralmente naquilo que realiza, para melhorar-se ainda mais. Por isso que, enquanto a gente fala, por exemplo, dessas estatísticas de afastamento de trabalho, nós estamos conscientes de que existem as subnotificações, porque nós temos vários ramos de trabalho, como micro e macroempreendedor, aquele que vende um picolé na rua, aquele que faz locomoção usando um motorizado para levar e trazer pessoas e ganha o pão com isso. Aquele que bate de porta em porta vendendo um livro,
enfim, várias situações em que não existe uma carteira de trabalho e, portanto, não tem como saber exatamente a questão da saúde mental desses indivíduos. Mas se nós tivermos a notificação que englobe tanto os de carteira assinada quanto não, esses números aumentariam muito. E já são números alarmantes, que mostram realmente que, conforme essas condições que nós colocamos aqui, de relacionamento no trabalho, a questão de um assédio que o indivíduo possa viver, que se une a outras situações que tornam aquele ambiente intolerável para ele, mostra que é algo mais sério, que é algo que tem a sua gênese na nossa moral. E nessa vigilância que nós precisamos ter conosco, porque se eu sei que estou no ambiente onde eu posso gatilhar ou ser gatilhada para uma sombra dada, uma situação ruim específica, eu preciso ter a minha vigilância acionada, para não só me manter numa vibração elevada, como ser instrumento disso para o outro. Porque se eu descuido e me torno gatilho para o deslize de alguém, eu acabo sendo a primeira a ser prejudicada por isso, enfraquecida moralmente e tendo a minha consciência registrando aquilo. Uma moça, ela houvera ido pedir para fazer um outro óculos, e ela, depois que ela tinha pedido para ser feito, ele houvera ficado pronto, ela pegou o que ela estava usando e deixou ali na ótica para que alguém pudesse usar aquela armação. E detalhes que dizem aí desse desprendimento e da tentativa de quebrar o nosso materialismo para fortalecer o nosso espiritualismo, porque, conforme Jesus paragrafa em Boa Nova, no capítulo 6, Fidelidade a Deus, num dado recorte, em que ele replica que no dia que está calmo, é fácil a gente provar a nós mesmos que temos confiança e fidelidade. Mas nós não vamos provar a dedicação, de fato, nesses momentos. Verdadeiramente provamos e aferimos dedicação, fé, esperança nas tormentosas horas, em que tudo parece perecer e contrariar, naufragar. Aquele que está enfermo tem consigo possibilidades diversas de trabalhar para Deus, mas as propriedades mais altas de êxito no serviço estarão juntas, seja rastejando, em rastilho ou tateando. Busquemos servir a Deus que está no céu, porque nas suas divinas mãos vive todo o universo. Agora, se algum dia o nosso ouvido se fechar e não conseguirmos ouvir mais, o nosso olho perder a visão e não conseguir mais se abrir, se a nossa língua não conseguir mais um movimento hábil, ficarmos mudo, nossa garganta trancar, assim mesmo tomemos a nossa charrua, valendo-nos das nossas mãos mesmo, com intrepidez, pertinácia, ainda que estejamos privados de palavra de olho, de pé de mão, poderemos continuar servindo a Deus com a nossa coragem, com a nossa paciência, com a nossa renúncia, visto que é esse verbo fiel que nos levará e conduzirá ao amor dos amores, qual de onde promana as bênçãos e a luz na nossa direção. Então, nesse augusto silêncio, nesse esplendimento do luar, sobre essa reflexão, possamos então
ser impulsionados por essa força soberana que promana de dentro de nós, do nosso querer, da nossa vontade, para dizermos e vivermos a fidelidade a Jesus.